bom, meu querido, minha querida? Estamos aqui na aula 3 sobre o nosso cálculo de população em projetos de combate a incêndio. E nessa aula eu quero falar para vocês sobre os critérios de cálculo. Estamos chegando no momento aí de fazer as continhas e entender os critérios para a gente chegar nos números ideais dentro do nosso projeto e conseguir aprovar ele junto ao Corpo de Bombeiros e que ele esteja totalmente seguro em um princípio de sinistro. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é como funciona a lógica desse cálculo, tá? Vamos pensar em um imóvel que tenha 5 pavimentos, por exemplo. Quando a gente vai dimensionar as saídas de emergência, a gente tem que levar sempre em consideração o pior caso, ou seja, o pior pavimento, a pior ocupação dentro do nosso prédio, pois é ela que vai dar o fluxo para a gente que a gente vai precisar nas saídas de emergência. Vamos pensar na seguinte situação: se a gente tem o último pavimento, o mais alto, as pessoas que evacuarem aquele pavimento vão ter que passar por todos os outros até chegar no pavimento de descarga. Por isso que a gente considera o pavimento mais desfavorável para poder fazer o cálculo do dimensionamento das saídas, pois é a partir dele que a gente vai ter todo o acúmulo de pessoas para poder sair na edificação. Mas, ressaltando, a gente só vai considerar para o cálculo de população os pavimentos que tiverem ocupações que fazem sentido a gente calcular, ou seja, que precise ter esse cálculo. Os acessos de saída de emergência, que são as rampas, escadas, elas vão ser justamente dimensionadas do pavimento que tem maior população dentro do nosso imóvel. É ele que provavelmente pode sobrecarregar as saídas de emergência do nosso imóvel. Essa é a lógica para a gente pensar quando a gente estiver fazendo o nosso projeto e precisar montar o nosso escopo de cálculo. Quando a gente tiver uma edificação um pouco maior. Edificações menores que vão ter uma única ocupação vão ser um pouco mais fáceis da gente calcular e mais tranquilas. Agora, falando nos números, os nossos acessos de descargas, que vão ser as escadas, que vão ser os corredores, como que a gente vai fazer esse cálculo para entender a largura mínima que a gente precisa ter para atender a nossa população dentro do imóvel? A gente tem uma formulazinha muito simples, que é N igual a P dividido por C, onde N é o nosso número de unidades de passagem. Lembrando que esse número de unidades de passagem, quando a gente chegar na resolução, a gente sempre tem que arredondar para mais o valor fracionário que a gente tiver, onde P é a população do nosso imóvel, com referência à ocupação, e C é o coeficiente da unidade de passagem. Alisson, como que eu vou classificar todas essas siglas? Tudo isso a gente vai classificar pela tabela 1 do anexo A da IT de número 11, referências de saídas de emergência. Nossa referência aqui no curso está sendo a IT de São Paulo, tá? Mas pode ser que no seu estado tenha alguma diferença dentro da IT, por isso que eu recomendo que você leia ela, mas a lógica de você entender é a mesma. A nossa população, ela vai ser caracterizada pela ocupação que a gente tiver. Então, dentro da tabela, para cada ocupação, você vai ter uma forma de calcular a quantidade de pessoas, tá? E os coeficientes também, eles são listados de acordo com as ocupações. Então são essas as referências que a gente vai ter. Eu vou trazer algumas notas que tem na instrução técnica para a gente se atentar na hora que a gente estiver trabalhando os cálculos. A unidade de passagem que a gente vai usar como padrão e regra, falando isso do estado de São Paulo, pode ser que no seu estado tenha um número diferente, então consulte a IT de número 11. Recomendo até que pause esse vídeo, pegue a IT, abra ela e acompanhe junto comigo aqui, vendo os dados da sua IT do seu estado, para você conseguir já ter uma referência mais precisa de como você vai estudar e executar isso. A unidade de passagem ela é fixada no número de 0,55 metros. Isso faz referência a uma unidade de passagem. O que é a unidade de passagem? É a largura mínima que a gente vai precisar ter para a passagem de um fluxo de pessoas. A capacidade de unidade de passagem, que é nossa letra C, ela faz referência à quantidade de pessoas que conseguem passar em uma unidade de passagem. Então, um exemplo, lá na sua tabela, se estiver dando o número 100 para a sua capacidade de passagem, quer dizer que para uma unidade de passagem, ou seja, 0,55 metros, é possível passar até 100 pessoas por minuto. Quando nós executarmos o nosso cálculo do N igual a P dividido por C, o resultado que a gente tiver de N vai fazer referência ao número de unidades de passagem. Para a gente ter a largura mínima da nossa
saída de emergência, a gente vai ter que fazer a multiplicação desse N pela nossa unidade de passagem, que é de 0,55. Lembrando que, fazendo essa multiplicação, você vai ter a largura mínima da saída de emergência, sendo com referência ao seu corredor, às suas escadas ou até a porta de acesso de descarga. Quando a gente tiver a possibilidade de ter mais de uma saída, o que acontece muito é da gente fazer o cálculo de lotação para imóveis já existentes e não para imóveis que vão ser construídos. Às vezes a gente tem mais de uma saída de descarga. Tendo mais de uma saída, se a gente chegar nas contas, por exemplo, de 3 metros de largura, a saída de emergência final do nosso imóvel, não quer dizer que a gente precise ter uma porta de 3 metros de largura. A gente pode fracionar essa largura em mais saídas. Então, se você tiver 2, 3 portas, elas podem se somar para dar a largura total feita no seu cálculo. Porém, você tem que se atentar se todas essas saídas estão indo para o lado externo do imóvel e as pessoas vão estar em locais seguros passando por elas. Atente que também cada saída de emergência ela tem que ter uma fração da nossa unidade de passagem, que é de 0,55. Trabalhando em saídas de emergência com frações de 0,55 e provando para o bombeiro que as somatórias das suas saídas atendem o seu cálculo de população, você está dentro da norma e provavelmente o seu projeto vai ser aprovado. Lembre-se que a dica de projeto: sempre deixem o mais claro possível para o bombeiro, analista do seu projeto, como você fez os cálculos e quais os critérios você utilizou. Recomendo sempre deixar uma nota referente ao seu cálculo ou até mesmo puxar uma chamadinha ali na saída de emergência com referência ao cálculo que foi feito. Para nossa terceira aula era isso e bora para a próxima!